Existe um hábito que foi o grande responsável por eu sair do zero e me tornar uma referência no mercado contábil. Eu tenho certeza que esse hábito pode fazer diferença na tua carreira. Vamos bater um papo sobre isso? Opa, tudo bom? Meu nome é Caio Melo, eu sou contador, sou proprietário da CSM Educação, uma empresa focada em educação contábil, e dentro da minha história na contabilidade, eu tive muito pouco tempo, eu diria, um resultado bastante interessante. Eu comecei na contabilidade em dezembro de 2012, em abril de 2014 eu iniciava numa consultoria tributária, o que normalmente só era possível para pessoas já formadas, com alguma experiência mais robusta, e eu consegui conquistar uma vaga ali dentro. Só me formei em contabilidade efetivamente em 2017, e nessa época eu já era palestrante, professor convidado do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina para viajar o estado ensinando contabilidade imobiliária, construção civil, holding, que são segmentos em que hoje eu me destaco cada vez mais. E eu falo isso não para fazer massagem no meu próprio ego, porque, isso é chato pra caramba, eu não realmente acho até um pouco desagradável ficar falando, mas é para você ter essa visão. Em muito pouco tempo, né, se você parar para pensar, eu iniciei em 2012, em 2014 consegui um emprego, eu diria, dos sonhos dentro da contabilidade, uma ótima remuneração, num lugar que a princípio não contratava pessoas que não estivessem já formadas ou em vias de. Em 2016 eu já estava viajando pelo estado de Santa Catarina, pelo conselho, dando cursos, palestras nos mais diferentes sindicatos de contadores, de contabilistas, e eu olhando para trás, olhando para esse progresso, e depois quando eu vim para a internet a partir de 2017, 2018 e conquistei um espaço nacionalmente, vamos dizer assim, eu percebi, olhando em retrospecto, que teve um grande hábito que fez mais diferença do que o restante. É claro que há um conjunto de fatores. É claro que uma coisa sozinha não faz milagre, mas eu posso dizer com bastante tranquilidade que o que deu base para outras ações que fizeram diferença, ou seja, a minha facilidade de comunicação, a segurança de passar uma informação, a percepção dos meus pares e dos meus clientes de que eu tinha um alto nível de conhecimento, que eu era uma pessoa que entendia em profundidade, o próprio posicionamento na internet, nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook na época, tudo isso derivou de uma questão que eu considero a principal e eu quero reforçar isso para você, que é a rotina de atualização. Eu, desde o início, de forma não sistemática, né, no início, quando eu comecei bem na contabilidade, não sabia que era débito e crédito, estava aprendendo isso de uma forma meio que intuitiva, eu percebi que eu precisava entender os porquês das coisas. Ali foi o embrião, ali foi a sementinha. Ali eu entendi o seguinte, cara, eu preciso não só saber qual é o botão que eu tenho que apertar, não só qual é o menu do software contábil que eu vou, não só decorar qual é o relatório, não só anotar no meu caderninho qual é o número da conta para eu debitar e eu creditar quando aquilo ali acontecer. Claro, no começo isso acontece mesmo. No começo eu tinha um caderninho que eu não vivia sem. Sabe, quando eu estava fazendo a rotina de fechamento mensal, o lançamento do rendimento de aplicação financeira, era isso e aquilo. Eu nem entendia direito aquilo. Mas não entender direito aquilo, apesar de executar, porque tinha que, enfim, produzir, gerar resultado, era o que a empresa precisava dessa engrenagem girando, mas para além disso, para além de executar, me incomodava o fato de eu não entender o porquê era essa conta e não aquela outra. Por que esse lançamento tinha que ser feito desse jeito? Por que a apuração tinha que ser feita daquela maneira? Por que havia ou não retenção naquele caso específico? Isso me incomodava. E isso foi o embrião. Isso, vamos dizer assim, que foi o passo zero. Ainda não era o hábito, ainda não era aquilo que eu quero que você desenvolva. Mas aquilo ali era o pré-requisito para surgir o hábito. Então eu passava a ligar para consultoria, e todo escritório de contabilidade tem uma consultoria que assina, né? Então eu ligava para a consultoria para perguntar, não só perguntar a resposta para eu poder executar e me livrar da tarefa, mas para eu entender. Eu disse, olha,
eu tô com um caso aqui, preciso fazer isso, tal. A pessoa me passava a resposta, eu assim, tá, legal. Qual que é a base legal disso? Pode me passar onde é que eu leio pra entender esse negócio? Aí eu já tinha executado a tarefa, eu ficava com essa informação da base legal e depois eu ia lá dar uma olhada. Não, beleza, cumpri a tarefa, o fluxo de operação, o processo não estava travado por conta da minha demora, mas depois eu ia voltar lá e ia revisar aquilo. Assim, olha, deixa eu ler aqui, me passou o regulamento do imposto de renda, o artigo tal sobre a retenção do imposto de renda, beleza. Peguei ali, comecei a ler, mas eu não concordo com isso, não entendi, acho que tem uma coisa estranha aqui. Eu ligava de novo para a consultoria. Eu disse, olha, eu tô com um caso aqui de uma retenção, tarará, inclusive vocês já me passaram aqui a base legal, só que eu tô lendo e não tô entendendo exatamente como é que isso se relaciona com isso. Eu fazia esse processo. Então, eu, claro, cuidava para que a tarefa acontecesse, para que eu não travasse a operação, né? Não é esse o objetivo, mas a partir daquela operação, se eu não entendi o porquê das coisas estarem acontecendo daquele jeito, eu buscava a informação, tá? Qual é a lei, qual é a instrução normativa, o decreto, isso tem algum manual, isso tem alguma literatura, né? Eu buscava essa informação e tentava articular a teoria com a prática. Quando eu entendi que a teoria e a prática não fazem oposição uma à outra, mas sim, elas se articulam, elas se complementam, ali a coisa começou a funcionar melhor. Entendi, pô, beleza. A prática me aponta que teoria eu preciso aprofundar mais. A teoria me mostra como que é o certo a ser feito na prática. Se a teoria não está sendo suficiente para dar conta de explicar a prática, eu tenho que buscar mais informação, entendeu? Se a prática não tá ilustrando ali a teoria, assim, por que essa divergência tá acontecendo. Eu ia buscando essa articulação o tempo todo. E aí eu percebi que tinha um mundo de coisas para entender. Eu tinha um mundo de coisas para conhecer. Eu tinha que entender de societário, de contábil, de tributário, de DP, eu tinha que entender de um monte de coisas. Dentro do tributário tinha PIS, COFINS, RPJ, CSLL, né? Dentro da contabilidade tinha um monte de nuances. E eu comecei na contabilidade dentro da atividade imobiliária. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo débito e crédito, eu estava aprendendo permuta, POC, né? Estava aprendendo coisas específicas da própria atividade imobiliária que muita gente, inclusive, considera complicado. Eu, pessoalmente, não considero. É só uma coisa um pouco diferente, não tem nada de bicho de 7 cabeças. Enfim, ali ainda não estava sistematizado esse hábito, mas já estava acontecendo de uma forma meio orgânica. E eu já tinha sentido essa demanda, cara, eu preciso aprender um monte de coisa. Então eu passei, já começando a sistematizar um pouco, eu passei a todo dia levar do escritório para casa algum livro da biblioteca. Então eu pegava lá um livro que tinha alguma coisa que eu precisava aprender, porque teve alguma operação que eu não entendi direito o porquê, que eu busquei informação na consultoria e que aquilo não foi o suficiente, que eu precisava me aprofundar, porque eu tinha esse bichinho, né, incomodado com esse negócio de não entender o porquê das coisas. E aí eu pegava esse livro, eu voltava para casa de ônibus, então no ônibus, quando eu conseguia lugar sentado, eu já ia lendo, quando não, né, quando ficava em pé, enfim, não tinha o que fazer, chegava em casa, na época já era casado, já tinha minha filha pequena, então chegava em casa, dava atenção para minha esposa, dava atenção para minha filha, e depois que todo mundo já tinha se encaminhado para dormir, eu ia estudar. E aí eu pegava lá, ia estudar um pouco, lia, né, 1 ou 2 horinhas de leitura, de estudo, pensando, tentando concatenar as ideias, e aquilo ali ia criando um corpo, ia criando uma musculatura de conteúdo, de base, de referência. A partir disso, algum tempo depois, em 2014, quando eu entrei na consultoria, eu descobri uma forma sistemática de fazer essa atualização. Tanto estudar os assuntos que já existem, né, que já foram publicados no passado, quanto, e aqui vem a grande questão, todo dia, e é todo dia mesmo, todo dia, de segunda a sexta, olhar o que foi publicado no próprio dia. Porque aí eu saquei, e aqui vem a grande questão, eu saquei que muito da insegurança que eu tinha de responder, de executar, de entregar um relatório, vinha de eu não saber se aquilo estava atualizado ou não, se eu tinha deixado de levar em consideração alguma coisa. Então, qual era o objetivo da rotina de atualização sistemática? Diária. A partir de agora, tudo que sair de novidade eu vou saber. Então, no longo prazo,
1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos fazendo isso todo dia, eu vou ter muita tranquilidade de falar, cara, se isso saiu no Diário Oficial, se isso saiu na Receita Federal, se isso saiu no SPED, se isso saiu no Conselho Federal de Contabilidade, se isso saiu no CPC, eu vou saber. Por quê? Porque todo dia eu tô olhando esse negócio. E aí isso, articulado com o estudo do que já ficou para trás, do que já foi publicado no passado, construiu uma base sólida, uma segurança, aquilo que muitas vezes eu respondo no Instagram, ali nos stories, ou numa live, ou numa aula, e a pessoa fala, pô, que propriedade, né, que o Caio tem, como ele fala com segurança, ele dá a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque eu todo dia faço essa atualização e esse estudo desde 2014, quando eu entrei na consultoria, e depois quando eu toquei minha vida de forma independente. Eu já fazia antes de forma não sistemática, mas posso dizer que foi ali em 2014 que eu comecei essa rotina. Inclusive tenho muita gratidão, né, pela empresa de consultoria que me acolheu na época e onde eu aprendi isso, né? As pessoas com as quais eu trabalhava ali foram muito importantes para mim nesse sentido, tá? E eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Ah, Caio, mas é difícil. Ah, Caio, mas dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que o teu trabalho te esgota e fazer mais alguma coisa fora é complicado, ou fazer no início da manhã, eu sei de tudo isso. E eu posso te ajudar. Se você gostar dessa informação, se você gostar desse conteúdo, deixa nos comentários aqui, me manda, ou nos comentários do YouTube, se você tá vendo isso aqui no YouTube, ou se você tá no podcast, né, tá escutando isso, manda lá no Instagram pra mim, não tem problema nenhum, pra saber o seguinte, cara, eu quero saber mais sobre essa parada de se atualizar. E aí, se isso for interessante, se essa dinâmica, inclusive, né, de bate-papo aqui, de conversa franca entre eu e você, se você gostou desse formato, se você quer saber mais sobre esse assunto, me deixa saber, manda pra mim, porque daí eu vou gravar mais conteúdos como esse pra gente avançar nessa conversa. Mas eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer diferença na tua carreira. Ah, Caio, mas é difícil, eu sei de tudo isso. Só que anota uma coisa aí, cara. Desculpa não fecha balanço, desculpa não gera resultado, tá? Então a gente precisa efetivamente fazer alguma coisa e eu gostaria muito que você fizesse isso. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem pra você no longo prazo. Tá bom? Se isso foi útil pra você, se isso te ajudou de alguma forma, compartilha com os teus colegas, com os teus amigos, com os teus, né, colegas de trabalho, de estudo. Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes em receber uma dica como essa para melhorar ainda mais o nível da carreira que eles escolheram para si, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.